Pessoal, essa semana a Globo está realizando uma série de sabatinas com os candidatos à presidência da República. E ontem foi o dia de Ronaldo Caiado, né? Na segunda-feira foi Romeu Zema, ontem foi o Caiado, hoje vai ser o moleque do MBL, o Renan Santos, amanhã vai ser o Larápio, né, de 9 dedos, sexta-feira vai ser o nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro e no sábado será de Augusto Cury. Bom, vocês sabem, eu fiz análise do debate do último dia 23, domingo, e na minha visão, no geral, o Ronaldo Caiado não se saiu bem. Poderia ter se saído melhor, poderia ter tido ali um posicionamento melhor em diversos aspectos. Eu acho que ele está tentando uma saída honrosa com muitas aspas da vida pública, né? Com muitas aspas, porque poderia ter sido por um outro partido e não pelo PSD, poderia ter sido de uma outra forma, poderia estar encampando talvez a campanha do Flávio, não sei, mas ele quer ali garantir o dele o ano que vem, né? Ele vai ter ali a sua porcentagem de votação e com isso vai barganhar com o Flávio um ministério, alguma coisa aí no governo o ano que vem, né? Tudo bem, a política sempre foi assim, bola pra frente, se ele ajudar a gente a ganhar, tá tudo certo. Mas dai a César o que é de César. Eu fiz críticas no debate e hoje eu vou fazer elogios, porque de fato o Caiado lavou a alma do povo brasileiro. Na sabatina, vocês sabem, a Globo ela vai focar nessa coisa do golpe fantasioso que não existiu, né? Porque se eles falarem da realidade, né, do preço das coisas, da gasolina, do supermercado, da inflação, do desemprego, do endividamento das famílias, da perda de poder de compra, vai simplesmente derreter o governo Lula. Vai mostrar para as pessoas que realmente a situação não está boa, né? Então, como a intenção não é essa, não é dificultar as coisas para o Lula, e sim o contrário, eles vão focar em coisas imaginárias. Na narrativa que emplacaram na direita, no bolsonarismo, do golpe fantasioso que não aconteceu. E com Caiado não foi diferente. Perguntaram se ele ia anistiar, e bom, a resposta do Caiado foi essa. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho da entrevista, né, da sabatina. Tem mais ou menos ali 8 minutos, eu vou acelerar o vídeo para que fique aí na casa dos 5 minutos. É um pouco longo, mas vale a pena assistir. Vale muito a pena, tá? Vamos lá, vamos acompanhar. Candidato, o senhor diz que, se eleito, o seu primeiro ato de governo vai ser anistiar os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Eu quero entender o alcance dessa sua proposta, que teria que passar pelo Congresso Nacional. Quem exatamente o senhor pretende anistiar? Aqueles que invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes? Os financiadores da tentativa do golpe? Os incitadores? O ex-presidente Jair Bolsonaro? Militares e autoridades que foram condenados pelo STF? Ou todos eles? Bom, primeiro, tenho essa responsabilidade, sim. Eu tenho uma formação, eu sou um democrata na essência. Eu sou um homem que jamais transigi das regras da democracia. Sou um homem que já ganhei eleições, já perdi eleições, nunca contestei resultados, fui um parlamentar que sempre respeitei o resultado do painel. Então eu sou uma pessoa que também posso lhe dizer que o traço do brasileiro, César Tralli, ele não é de construir o ódio, ele não é de construir esse processo de revanche eterno. Isso é histórico no Brasil. Desde Império, você tem anistia. Você depois teve momentos importantes onde Juscelino Kubitschek também sofreu realmente uma tentativa de golpe, propôs ali uma anistia e foi trabalhar. O que eu quero dizer neste momento é que nós precisamos de acabar com essa polarização. Nós temos que pacificar o país. Ninguém aguenta mais essa situação. Esse clima está criando, como sempre, esse processo de um contra o outro. O brasileiro, na última eleição, 38 milhões não foram às urnas. Então, neste momento, eu posso lhe garantir que encaminharei sim ao Congresso Nacional um projeto para que haja uma anistia geral, ampla, da mesma maneira que, de uma forma especial, o Supremo também concedeu ao ex-presidente Lula. Ele foi condenado em todas as instâncias. Gente, eu via na Globo, era um propinoduto, todos os dias, durante 4 anos, saindo dinheiro, corrupção. O povo brasileiro já não aguentava mais aquilo, todo mundo eufórico porque estava tendo um combate à corrupção no Brasil, e de repente o Supremo diz, olha, o fórum não foi correto, não poderia ser lá no Paraná. Mas, candidato... E de repente, só terminando, ele foi anistiado. Quer dizer, uma atitude que o Supremo o anistiou para que ele voltasse até para disputar a eleição. Mas, candidato, então, sobre o que é importante é que a gente possa concluir o raciocínio, é que neste momento, a medida minha de anistia tem um objetivo, é pacificar o Brasil. A partir dali, não se discute mais... Então vai mandar... Vamos lá, eu precisei cortar aqui, porque, cara, aqui já poderia ter encerrado. Aqui eles já ficaram pé da vida com o Caiado. O César Tralli ali e a Renata Vasconcelos, acho que é o nome dela, não sei, não acompanho esse povo, eles ficaram
pé da vida. Como assim você vem aqui esfregar que o Supremo, os ministros indicados pelo Lula, simplesmente anistiaram ele, livraram ele da cadeia? E o Caiado faz isso de uma maneira magistral. Ele conta o contexto histórico, que a anistia existe desde o período de governo militar. Aliás, desde o Brasil Império existe a anistia e que a gente precisa pacificar o país e que ele fará anistia ampla e irrestrita para pacificar o país e não para tirar um criminoso da cadeia, como foi o caso do Lula. Só faltou ele dizer isso. Disse, mas não foi com essas palavras. Então percebam que a intenção é justamente essa. E, cara, isso aqui foi sensacional. Aí eles continuam e tal, olha... Sinceramente, o Caiado, é claro, não vai para o segundo turno, vai ser o Flávio Lula. Esperamos que o Flávio ganhe, né? Para honra e glória de seu Jesus e para o bem do nosso Brasil. Se Deus quiser, eu também, deputado federal 2004-2004, né? Mas é o seguinte, o que o Caiado fez aqui foi mostrar, foi dar um recado, quer dizer, o concorrente do filho daquele que é o perseguido, que é o Bolsonaro, está dizendo que sim, que há necessidade de uma anistia para pacificar o país, para que sigamos em frente. Isso aqui é importantíssimo, né? Vamos concluir aqui. O Congresso Nacional, Sem um dúvida projeto de nenhuma. anistia irrestrita para todos Ampla e geral. os que eu acabei de citar aqui. A todos. Ampla, geral e restrita. E elas não se referem a propriamente ódio, como o senhor falou. Sobre a gravidade do que aconteceu no Brasil, o ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, afirmou que houve risco iminente de golpe de Estado e pressões para que militares aderissem a uma ruptura institucional. Ele confirmou que houve reuniões no Palácio da Alvorada, no Ministério da Defesa, para discutir medidas de exceção. No depoimento que deu ao Supremo Tribunal Federal, o então comandante do Exército, Freire Gomes, fez um seguinte relato sobre uma reunião que ele teve com o ex-presidente Bolsonaro. Eu vou pedir licença para ler aspas dele. Eu alertei o presidente, sim, e se ele saísse dos aspectos jurídicos, além de ele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Então pergunto ao senhor, candidato, que avaliação o senhor faz hoje de todos esses relatos dos comandantes da Aeronáutica e do Exército? Os mesmos que Juscelino Kubitschek fez, agora há 50 anos atrás, dia 22 agora da morte de Juscelino Kubitschek. Eu quero é governar. Ninguém aguenta mais essa polarização. Parte daqueles anistiados por Juscelino Kubitschek, 8 anos depois, ajudaram a promover o golpe de 64. Teve a tentativa de Jacareacanga, a aeronáutica brasileira rebelou, tentou derrubar Juscelino Kubitschek. E eu disse, olha, deixa eu trabalhar, um estadista, deixa eu pensar no Brasil. Então veja bem no momento que eu estou aqui, Renata, com o Brasil todo dominado pelas facções criminosas. O Brasil todo endividado. O Brasil todo sem perspectiva sequer de orçamento para o ano que vem. Porque nós precisamos de presidente o ano que vem do jeito que está aí com o Lula. Porque já é só despesa, simplesmente vai pagar, não tem nada a investir. Esse é o colapso do Brasil. Eu estou vendo aqui, é milícia, é faccionado, ocupando o território brasileiro, pessoas na fila da saúde, pessoas com educação de péssima qualidade, emprego, o cidadão trabalha, vai para o trabalho 24 horas por dia, chega no fim do mês, não consegue pagar o salário dele, não consegue pagar as contas dele. De repente, 80% da população está aí tomada de dívida, o cidadão desesperado, o jovem indo para o narcotráfico, e de repente... Aquilo que eu quero é pacificar o Brasil. E para o debate de conteúdo, nós temos que fazer uma reunião aqui, debater conteúdo. Olha, vamos debater a educação brasileira, vamos debater a segurança no Brasil. Candidato, este assunto é uma prerrogativa do presidente. Eu encaminharei ao Congresso. O Congresso vai deliberar sobre o assunto. Então, estou cumprindo as regras. E, modéstia à parte, fui parlamentar durante 6 mandatos. Sobre então, todos conheço o regimento. Candidato, sobre todos esses assuntos, a gente vai tratar ainda aqui com o senhor. Só para fechar esse tema da anistia, por favor. Durante o depoimento no Supremo, o general Mário Fernandes, ele confirmou a autoria daquele plano Punhal Verde e Amarelo. Plano que previu o assassinato do presidente eleito Lula, do vice Geraldo Alckmin e também do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Diante desses depoimentos do general, dos ex-comandantes, que a Renata citou há pouco aqui para o senhor, qual a avaliação do senhor em relação aos efeitos de uma anistia? Que efeitos uma anistia teria? Da mesma maneira que durante 4 anos eu assisti na tela do Jornal Nacional aquele propinoduto, saindo todo o dinheiro, e o Estado brasileiro sendo assaltado no governo do Lula. 4 anos, a Petrobras assaltada. Era mensalão, era petrolão, era todo tipo que nós víamos aqui destruindo a economia do país, roubando o dinheiro que vai para a saúde, matando as pessoas por falta de qualidade de atendimento, por falta de qualidade de educação, por falta de condições mínimas de segurança pública, o dinheiro todo indo para a corrupção. Olha, isso aí é um relato que você disse. Agora, vocês documentaram o dinheiro sendo transferido para a justiça brasileira, da corrupção. Não foi um relato, então, é algo que mostra o quanto, tá certo? O brasileiro está indignado com isso. Você imagina bem, você disse um depoimento. Agora eu estou falando de bilhões de reais que não deixaram a pessoa ter educação de qualidade, não ter saúde, não ter segurança pública no Brasil, onde 60 milhões de brasileiros estão numa condição de, hoje, escravizados pelo narcotráfico. Meu, olha, sensacional. Parabéns a Ronaldo Caiado. Você percebam ali que eles já estavam com perguntas prontas, sabiam que o Ronaldo Caiado ia fugir de maneira
muito astuta, inclusive, das perguntas. Quer dizer, ele ia sair, ia responder bem e tal, e eles iam insistir, fazer outras perguntas. Você viu que a Renata já estava com uma pergunta ali que era meio que uma contraposição ao argumento do Caiado. Veio o César Tralli e fez a mesma coisa. Insistiram por 3 vezes no mesmo assunto e ele querendo falar de proposta, querendo falar de outras coisas, né? Percebam que o Caiado no final diz, olha, eu vou tratar da mesma maneira que os escândalos do governo Lula foram tratados, varridos para baixo do tapete, né? A diferença, e só faltou ele falar isso, que os escândalos eram reais, aquilo existiu. O golpe, não, aquilo é invenção da cabeça de certas pessoas. Aquilo é apenas o resultado de uma perseguição político-eleitoral, político-partidário, político-pessoal e sabe-se lá mais o que aconteceu, e nós sabemos muito bem a quem e por quê. O sistema precisava se manter e sabia que Bolsonaro, estando elegível, estaria de volta ao jogo. E era essa a intenção, impedir que Bolsonaro estivesse de volta ao jogo. Mas Bolsonaro, como eu venho dito, né, já falei em algumas oportunidades, hoje ele é uma ideia, ele não é mais um nome, não é mais um homem, ele é o despertar de uma nação. E isso não vai mais acabar. Hoje é o Flávio, amanhã pode ser qualquer outro da direita, quem o Bolsonaro indicar, é ele que nós vamos seguir. Porque o Brasil precisa se livrar dessa corja, precisamos salvar a nossa democracia, e assim nós faremos. E se Deus quiser, se essa for a vontade dele e de vocês, estarei lá também em Brasília o ano que vem para lutar pelo nosso país, defendendo a nossa bandeira e apoiando as pautas certas. Então, Cabo Deicon Silva, deputado federal 2004. Já anota aí para você não esquecer, tá bom? Em breve eu trarei novidades aqui para vocês. Nós teremos um site com as nossas propostas, as nossas agendas, envio de material. Vamos forte e seguir nessa luta. Eu peço a sua ajuda. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.